Alô, alô, escambanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje a gente vai conversar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Westworld. Truth is, we don't all deserve to make it. Mas antes do vídeo começar, se inscreve aqui no canal, tô fazendo a review aqui no izinho de episódio a episódio, discutindo. Queria que vocês comentassem e tal, quem tá assistindo, pra deixar aí as especulações e teorias que vocês estão achando dessa temporada. Eu já digo logo que eu tô até gostando que essa temporada, de certa forma, tá respondendo as perguntas, né? Ela meio que tá deixando algumas grandes perguntas, provavelmente, pro final da temporada, mas ela já tá meio que... Ela mostra um detalhe aqui no episódio, no outro episódio ela já tá respondendo, já tá solucionando, não tá meio que esticando tanto os elementos da narrativa, como foi ali na primeira temporada, né? Acho que a gente só começou a receber alguma resposta lá pro quinto episódio, até lá era um blur gigante. Mas falando sobre esse episódio, a gente vai ter aí basicamente 3 núcleos, que é o núcleo do Bernard, o núcleo da Dolores e o núcleo da Maeve. Não vai ter muito salto temporal, na realidade a gente vai ter ali alguns momentos no futuro, né, do Bernard, que é justamente aquela cena que a gente viu 2 semanas depois, né, os acontecimentos pós os hosts ali, os replicantes, os robôs estarem todos mortos. Então, a gente vai ter ali alguns momentos, mas de modo geral a série vai se passar no que eu entendo como o presente, né? Então, basicamente, esse episódio a gente já vê logo meio que o que acontece com a Hale e com o Bernard, né? No caso que como é que eles se separam, né? Qual é o momento que eles se separam? A gente vê que eles se encontram de novo. A gente tinha visto no primeiro episódio o Bernard despertar na praia sozinho, não sabia o que tinha acontecido com a Hale. E nesse episódio a gente vê eles se reencontrando lá na parte interior lá do parque, né? Naquela parte onde eles fazem as manutenções e etc. E a gente vê o que foi que aconteceu, que eles se separaram, né? Eles se separam ali no momento que tem uma troca de tiros com um grupo de hosts lá. A gente vê que meio que existe uma narrativa, como eu já tinha falado em episódios anteriores, né? A gente vê que tem uma narrativa acontecendo, uma narrativa correndo. E o curioso é que, aparentemente, e na realidade isso já é algo recorrente na série, eles meio que têm um tema. E a sensação que eu tive que nesse episódio o tema foi sobre como a percepção dos hosts é diferente da percepção dos humanos, né? A gente tem aí uma clara noção de que os humanos não conseguem distinguir quem é robô e quem não é, e os robôs conseguem claramente distinguir quem são os humanos. E nisso é mostrado pra gente através da apresentação de um novo parque. E você vê que é um clima diferente, né? A narrativa, enquanto o Westworld tinha uma parada mais hostil, né, em relação aos próprios hosts, aparentemente as pessoas vão ali pra caçar. Provavelmente deve ter outro tipo de violência e abuso que só um período colonial permite, né? E uma outra informação que a gente recebe é claramente a programação que desencadeou a rebelião dos hosts em Westworld, ela se espalhou nos outros parques, ela também foi replicada nos outros parques, tanto que a primeira cena é justamente a gente descobrindo como aquele tigre que a gente viu que não deveria estar ali, chegou ali, né? Então que é justamente o momento no qual uma convidada, uma pessoa que estava no parque, nesse parque indiano, né, desse parque colonial britânico, ela escapa com o tigre perseguindo ela acaba matando o tigre e se ferindo, mas pelo menos já é uma resposta, né? Ele não faz disso um mistério gigantesco e já mostra pra gente o que tá acontecendo. Então, a gente já vê que isso está se espalhando, e uma das coisas que eu gostei dessa primeira cena inicial, como eu falei, né, ela serve a esse tema que é ela atira no colega dela, no companheiro, no cara que ela tá flertando, pra ter certeza que ele é humano e não um robô que tá ali proporcionando a ela, tá ali só pra proporcionar a ela só prazer. Ela atira pra saber que ele é humano, né? Porque ela não tem como verificar, não tem como descobrir se eles são ou não robôs. E é o tema desse episódio. E uma das coisas que eu gostei é que a cena começa com uma cítara, né, sendo tocada, só que junto da cítara tem ali um piano clássico do Westworld que tá tocando Seven Nation Army. E é um título de música muito interessante para esse contexto, porque a gente sabe que tem no mínimo 6 parques, e se forem 7 parques, meio que essa coisa da Seven Nation Army pode fazer alguma referência a talvez os 7 exércitos que venham a se formar desses 7 parques, né? Estou aqui viajando, mas como eles gostam de dar essas pistazinhas, pode ser que isso esteja acontecendo ali.
E no núcleo da Dolores, a gente vê ela chegando lá naquele forte, né, trazendo aquele oficial que ela tinha recrutado e meio que falando lá com o comandante dele, né, que ela precisava daquele forte, que tinha tropas vindas, ela entrega a arma, né, super tecnológica, futurista deles, para meio que provar o ponto dela e quer fazer uma resistência, né, a essa invasão que tá chegando, essa invasão que tá acontecendo e solicita ali a ajuda deles, né, o apoio dele sob o comando dela. E aí elabora um plano para poder impedir isso. E a gente também acaba descobrindo sobre o Peter Abernathy, né, que é o host que está sendo procurado pela Hale, né. Não sei se vocês se lembram, na primeira temporada ele era o pai da Dolores, né, e ele dá defeito. E o defeito que ele dá acontece porque vários hosts foram instalados com um programa que permitia eles acessar dados antigos de outros papéis, que de certa forma era para aumentar a performance e a veracidade quando ele conversasse, né? Digamos, para ele ter um volume de script maior, um volume de informações maiores. Só que o que acabou acontecendo foi que com muitos deles, isso dava um choque nas personalidades, dava um choque na narrativa e ele não conseguia lidar, o processamento não conseguia lidar com isso e eles entravam em colapso, né? Que foi o que aconteceu com Peter Abernathy, e justamente o dele foi causado por uma fotografia, a gente ainda não teve muito bem isso respondido, mas o fato é que quando ele está lá dentro do galpão, congelado e preso, eles usam ele para colocar alguma coisa dentro dele, né? E nesse episódio a gente vê o Bernard acessando, né? Tanto ele quanto o Bernard foram capturados, como eu falei, na cena que a Hale e o Bernard se separam, foi justamente porque a Hale e o Bernard localizaram onde esse host estava, foram atrás dele, ele tá obviamente, né, sempre falando frases sem sentido, que desconexas e tal. Ele tem um objetivo muito claro, que é buscar o trem, que era aquele trem que a Maeve entrou, né, para tentar sair de dentro do parque. Ele foi programado para tentar escapar de dentro do parque, não consegue, fica ali perdido naquele espaço e acaba sendo capturado por esses hosts hostis e é levado justamente para o forte onde a Dolores chega, né? Então, ele e o Bernard chegam lá e aí a Dolores pede para o Bernard examinar o pai dela. E nesse momento tem uma cena que eu considero muito bonita, porque como eu falei, ele estava sempre entrando em choque com outras narrativas. E nesse momento, aquela fala que ele dá, que é sobre ele tá na roda de fogo, né? The Wheel of Fire, My Tears burn my face like molten lead, uma coisa assim, que é tipo como se as lágrimas queimassem o rosto dele como chumbo, né? Como chumbo derretido. Isso é uma fala de uma narrativa shakespeariana, que é o Rei Lear. E essa fala específica, ela é de um momento no qual o Rei Lear, que está enlouquecendo, né, ele vai lentamente enlouquecendo, ele está conversando com uma filha dele e ele não consegue reconhecer ela, né? Então remete justamente ao momento que a Dolores está ali, conversando com um pai que não consegue reconhecer ela também. E é esse tipo de coisa, dessas pequenas sutilezas e referências que são colocadas em Westworld, para mim, que fazem a narrativa crescer ainda mais, ganhar outro sabor, né? Então, vai lá numa narrativa shakespeariana para beber de uma cena e trazer para cá. Enquanto o Bernard está ali rodando o diagnóstico nele, acaba descobrindo que tem algum volume de informações muito grande, encriptado, né? Essas informações estão encriptadas. Possivelmente as informações que eles têm, né, das pessoas que foram acumuladas durante os anos, né? Ainda não dá para saber exatamente que tipo de informação é essa, mas é como eu estou falando, né? Lá é um lugar das pessoas extravasarem violência, então você vai ter milionários, bilionários, presidentes, prefeitos, governadores cometendo estupros e assassinatos e as coisas mais absurdas do mundo. Isso dá um material de chantagem, de barganha, né, para o CEO dessa empresa. Então, provavelmente, talvez algum dado nesse sentido, mas talvez alguma informação ainda mais importante, né? Talvez os dados de tecnologia e de informação nesse sentido. Fica difícil saber, não fica claro exatamente o que são esses dados. Mas são justamente os dados que a Hale estava buscando e é a pólice de seguro dela para sair do parque. E no fim das contas, no episódio, acaba que... Acredito que a Dolores não estava contando que o objetivo deles era pegar o Peter Abernathy, acaba deixando ele desprotegido. Outra coisa que dá para perceber do núcleo da Dolores é que ela não está com a intenção de trazer todos esses hosts pro lado dela, né? Ela tem ali um grupo que meio que selecionado e ela deixa vários soldados morrer e manda executar os outros que sobram. E a gente vê ali o Ted no momento de hesitação, né, desobedecer esse comando dela e ela vê, talvez isso vá até gerar um atrito. Não sei se vocês lembram, na cena final, naquela que mostra todos os hosts afogados, o Ted é um deles, né? Se vocês não perceberam, o close, que tem um corpo que recebe um close, é o corpo do Ted, né? Então talvez já seja uma consequência desse possível desentendimento que essa desobediência dele pode gerar.
E uma coisa importante que eu queria falar é sobre o núcleo da Maeve, né? A gente vê que a Maeve, ela segue nessa jornada de encontrar a filha dela, e nessa jornada ela encontra os nativos, né? Aqueles nativos pintados de branco. E uma coisa curiosa que tem em relação a esses nativos é que ela não consegue paralisá-los através do comando de voz. E, teoricamente, ela tinha o acesso ao controle total. Ela já tinha paralisado outros hosts em outro momento da narrativa, e ela, teoricamente, tem essa voz de controle. Ela colocou dentro do sistema a capacidade dela mesma de tomar controle dos hosts. Por alguma razão, esses nativos não obedecem a ela. E vale ressaltar que a Dolores mata um desses nativos lá na cena inicial. Então, quem é que está controlando esses nativos, né? Por que é que eles não obedecem ao controle central? Talvez a gente tenha aí uma terceira força atuando, uma quarta ou quinta, porque na realidade são várias forças que estão atuando, mas uma força oculta que está atuando, que está exercendo um controle sobre esses nativos e usando eles ali para transitar dentro do espaço do Westworld. E a gente vê também uma cena que é importante, que é no qual a gente vê o Rodrigo Santoro ainda está preso dentro da narrativa, né? Que ele teoricamente não deveria se apaixonar por nenhuma outra pessoa, e ele está apaixonado pela Maeve. E aí eu fiquei com a sensação de que aquela programação, a Maeve só fez alterar o objeto de paixão dele para ela, né? Então, talvez a própria narrativa do personagem do Rodrigo Santoro esteja sendo controlada pela Maeve. A cena entre ele e o roteirista, né? O roteirista recitando a fala dele, né? Porque obviamente foi ele que escreveu, de uma vivência pessoal dele, né? Para a narrativa. Então é um momento interessante, assim. E cada vez mais reforça a sensação de que a Maeve está dentro de um script, né? Uma narrativa talvez feita para ela transitar entre os espaços de Westworld nessa busca dela, né? E aí a gente tem ali no final do episódio uma coisa que muita gente estava esperando ali desde o final da primeira temporada, que é a aparição de um samurai, né? Onde o episódio se encerra, um samurai parte para cima deles, numa região meio fria, congelada, que ainda é teoricamente dentro do Westworld. Então, os hosts já estão migrando de outras regiões e entrando, né? Então tá havendo esse influxo, realmente a situação está bem caótica. Então várias perguntas simples estão sendo respondidas, mas eles ainda estão alimentando cada vez mais as nossas dúvidas em relação a essa grande pergunta, essas grandes perguntas, né? A busca da Dolores pelas armas e esses dados que estão dentro do Peter. Então, o que vem por aí, não sei. E a graça de Westworld é essa. Então, deixa aqui nos comentários se é alguma coisa que eu deixei passar. E se você gostou, dá o joinha. Mais uma vez, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima. Tchau!